Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa aula de ciência, aula de número 28 do 5º ano. Eu sou a professora Rogisele. E estaremos falando hoje um pouquinho sobre hidrografia, né? É um assunto bastante assim, robusto, é muito conteúdo, então a prof dividiu, tá, em algumas aulas, tá bom? Nós vamos aí falar sobre hidrografias e bacias hidrográficas, algumas aulas aí para vocês compreenderem bem, né? Isso é um assunto bastante importante, porque tem tudo a ver com a gente, com a recuperação da água, né, gente? Olha lá, quais são os objetivos, então, dessa aula? É aprender sobre o conceito de hidrografia e bacia hidrográfica, tá? Identificar as principais características da principal bacia hidrográfica do Brasil e suas possíveis utilizações e reconhecer a importância e a necessidade de sua preservação. Você vai precisar para essa aula aí, ó, um caderno, né, o lápis, a borracha, a caneta, para você ir fazendo as anotações que você acha que precisa, né, para depois você poder resolver a atividade, tá bom? Vamos lá então. O que é hidrografia? É o estudo das águas da superfície da Terra, né, que abrange ali os rios, mares, os oceanos, né, a geleira, a água do subsolo, né, e que está na atmosfera, não é mesmo? A hidrosfera é a camada líquida da Terra, tá? Ela é formada mais ou menos por 97% de água, gente, concentrada principalmente em oceanos e mares, tá bom? Olha para você ver, eu trouxe essa imagem ali, para você ver toda essa parte azul do planeta Terra, é água, é muita água, né, gente? Eu trouxe essa outra ali, olha a hidrosfera, né? É a parte azulzinha, né, que a gente tem a biosfera, a litosfera é a parte da Terra, a parte dura da Terra, vamos falar assim para vocês entenderem, e a atmosfera, né, que é o ar, tá bem, gente? E em quase todos os países do mundo existem serviços hidrográficos, tá? Quem faz esse serviço são os hidrógrafos, né? Eles se ocupam em estudar a hidrografia do planeta, né? Analisando, catalogando as águas navegáveis de todo o mundo. E daí, através disso, eles elaboram cartas e mapas, né, que mostram detalhado a formação dos canais, a profundidade das águas, né, a localização, né, dos canais, bancos de areia, correntes marítimas, enfim, eles fazem um mapa dessa hidrografia, né? Eles também são responsáveis em estudar a influência dos ventos no ritmo das águas e das marés. São os hidrógrafos, gente, que se preocupa, né, com essa parte do nosso planeta. O que é a bacia, então, hidrográfica? Olhe lá, a bacia hidrográfica, ela é a área de drenagem composta por um rio principal e seus afluentes. Então, vou trazer para você assim, um rio bem grande, que pequenos rios desagam nele, tá? É alimentada pela água da chuva, das montanhas e subterrâneas que escoam, né, para esse curso de água. O escoamento da água, ele é favorecido pelo relevo da área da bacia hidrográfica. O que quer dizer isso? Quanto mais alto, né, gente, mais escoamento. Quando é mais plano, né, talvez a água tenha um curso mais devagar, entendeu, gente? Até desaguar no rio principal, né? As bacias maiores agrupam bacias menores, tá? Formando a chamada rede hidrográfica. Alguns livros têm as subbacias, né? Elas transformam, a subbacia transforma numa bacia maior, tá? Todo rio possui a sua bacia. Quando ele deságua em outros rios, forma-se uma bacia hidrográfica maior, tá? E uma bacia pode ser classificada de acordo com a fluidez das suas águas, tá bom, gente? E bacias hidrográficas são separadas por divisores de água, como por exemplo a montanha, tá bom? Então assim, a bacia hidrográfica é uma área grande de drenagem. Imagine um rio muito grande em que pequenos rios caem nele, tá bom, gente? Como que é no Brasil a hidrografia? O Brasil ele reúne um dos maiores e diversificados recursos hídricos do planeta. Ele possui 15% do total da água doce existente em todo o mundo. Então, o Brasil é muito rico em água doce. Cada rio ou curso d'água brasileiro possui características próprias e complexas que resultam da combinação de vários aspectos geográficos.
da região onde estão localizados. Entre eles, né, o clima, o relevo, que tipo de cobertura vegetal, que tipo de planta, de árvore que tem lá, tá? E como também a ação do homem na natureza. Isso influencia muito, gente, muito mesmo nesse recurso hidrográfico do Brasil. Tá bom? No Brasil, as águas estão distribuídas em 12 regiões hidrográficas, né? Onde elas foram agrupadas por bacias, que nós vamos ver aí nas próximas aulas, né? As bacias que existem no Brasil, tá bom? As bacias, então, ali, ó, hidrográfico do Brasil, eu trouxe todas elas hoje, mas a gente vai estudar, né, separadamente. Mas nós temos ali a bacia amazônica, a bacia do Paraguai, do Paraná, do Uruguai, que formam a bacia platina, nós vamos ver também. A bacia de Tocantins, Araguaia, bacia Atlântico Nordeste Ocidental, bacia do Parnaíba, bacia do Atlântico Nordeste Oriental, a bacia do São Francisco, que é muito importante para o Brasil, a bacia do Atlântico Leste, do Atlântico Sudeste e a bacia do Atlântico Sul, né, que pega ali Santa Catarina, ali tem a ver com a gente aqui no sul, né, pessoal? Então, a bacia amazônica, essa é uma das bacias que é considerada a maior do país, né, e do mundo, tá? Ela não é só totalmente brasileira, mas é a maior bacia do nosso país, do Brasil e do mundo, né? Ele recebe esse nome porque o rio mais importante, o rio Amazonas, que nasce nos Andes peruanos, por isso que ele é chamado bacia amazônica por causa do rio Amazonas, tá, gente? Ele é originado pela confluência, né? Porque o Rio Negro e Solimões entra, né? É a bacia amazônica, ela possui 7 milhões de quilômetros quadrados de extensão. É muito grande, gente. É muito grande. E desses, 4 milhões estão no território brasileiro, né, que corresponde mais ou menos ali a 42% do território nacional. É muito grande, né? E além do Brasil, ela abrange a América Latina, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, né? É uma porção grande de vários estados, né, entre eles Amazonas, Pará, Amapá, né, que abrange, que a bacia amazônica abrange. Então, vocês imaginam o tamanho dela. Eu trouxe aqui para vocês verem, olha, aonde está aqui é brasileira, tá vendo o verde em volta ali? Olha ali, Amazônia brasileira. E para cá é a bacia amazônica que pega ali, ó, Colômbia, Equador, o Peru, tá vendo onde? Ela é muito grande, né, pessoal? Ela abrange ali uma porção de lugares. Tá? E por ser essa maior bacia hidrográfica do Brasil e do mundo, ela possui uma importância ambiental inimaginável, né, gente? É muito importante, uma vez que ela detém uma das maiores quantidades de água doce do planeta. E ainda, ela abriga a maior floresta tropical do mundo, tá? Ela é rica na biodiversidade da fauna, que é a vida animal, e da flora, que é a vida vegetal, diversos tipos de plantas. E ela tem mais ou menos, para vocês terem ideia, tá? 3 mil espécies de peixes, tá? Só para vocês terem ideia o tamanho que é a bacia amazônica, né? O rio Amazonas, ele é o segundo mais extenso do mundo, tá? Tanto em extensão como em volume de água, tá bom? E é um rio de planície com baixa densidade. O que é? Ele não é muito... não dá muita enxurrada nele, assim, sabe, gente? Como ele é plano, ele é um rio calmo, vamos dizer assim, né? Ele apresenta mais de 20 mil quilômetros de vias fluviais navegáveis. É por isso que ele dá para ser navegável, né? Porque ele é calmo, ele é um rio, assim, que passa bastante embarcação, tá? E ele também tem uma das maiores potencial de geração de energia hidrelétrica do Brasil. Então, olhem lá, eu trouxe mais uma fotinha para vocês, né? O Rio Negro e Solimões, desaguando ali no Rio Amazonas, né? Só para vocês conhecerem um pouquinho do nosso Brasil. E a bacia amazônica, a navegação nela, como é que acontece? Ela é feita por barcos de pequeno, médio e grande porte, tá? É considerada uma atividade essencial, né? Assim, naquela região, né? O transporte para transporte de produtos agrícolas, por exemplo, né? E esse fator auxilia na vida das diversas populações ribeirinhas que lá vivem, né? Dessa forma, as hidrovias correspondem ao meio de transporte mais importante e deslocamento e comunicação entre as cidades da região. É dessa forma que eles se comunicam, né? Lá na Amazônia, através de barcos, né? Ela apresenta chuva quase todos os meses do ano,
tá? Os rios, né, eles possuem dois períodos, um de cheia, né, e outro menor de seca, que é a estiagem, e com frequência a mata local é inundada, sazonalmente pelos rios que a compõem quando ela passa a ser chamada Mata de Igapó, porque fica debaixo da água, tá, gente? Olha ali para vocês, essa é a bacia amazônica na época de cheia. É lindo, né, pessoal? Eu acho muito bonito, o nosso Brasil é maravilhoso, né? Olha que lindo ela na época das cheias, olha ali para vocês verem. E agora, na época da seca, né? É bem contrastante, né, a imagem, né, vendo ele cheio e ele aí agora na seca, né? E olha ali para vocês verem, esses são os rios que compõem, né, a bacia amazônica. Nós temos ali o Puros, Juruá, Madeira, são muitos rios, tá, gente? Se nós formos falar aqui, vai quase a aula toda. São muitos rios que compõem essa bacia, por isso que ela é tão rica em água, né? Aí eu trouxe duas curiosidades para vocês. O que é o encontro das águas que acontece no Rio Amazonas? É quando o Rio Negro, com as suas águas bem escuras, se encontra com o Rio Solimões, desculpa, pessoal, com águas mais claras, né? Ao se encontrar, eles correm, eu vou mostrar para vocês as fotos, ali, ó. Eles correm lado a lado, olha para vocês verem que lindo que é, né? E vão longe, tá? Vou voltar ali só para nós ver, olha. Eles vão em torno ali de 6 quilômetros, tá? Essa diferença ali de cores, tem algumas coisas a ver com a parte química da água, tá, gente? A taxa de acidez, a temperatura, a densidade, né? Que tem uma razão científica que explica isso, tá? É quase aquilo que que acontece quando a gente quer misturar o azeite com a água, tá? Não se mistura. Tente lá para vocês verem. Põe um pouquinho de água e um pouquinho de azeite e mexe. Não se mistura. É o que acontece no Rio Negro e Solimões. É muito lindo, né? Fica uma imagem maravilhosa. E ainda temos o fenômeno pororoca, tá? Que é um fenômeno natural. Ele é caracterizado por grandes e violentas ondas que são formadas a partir do encontro das águas do mar com as águas do rio, né? Existem muitas explicações para esse fenômeno, mas o principal diz que a sua causa deve ser a mudança das fases da Lua, principalmente nos equinócios, que aumenta a propensão de massa líquida dos oceanos, proporcionando grande barulho, né? O povo que mora lá diz assim que no momento que vai ter a pororoca, umas 2 horas de antecedência, provoca um barulho muito forte e inconfundível, né? E antes que ela chegue, acaba dando aquele silêncio assim e vem a todo vapor. Olha lá para vocês verem, né? A pororoca. Existe até campeonatos, quem fica mais tempo na onda de surf, sabe? Campeonatos de surf, que quem consegue ficar mais tempo na onda ali ganha. E olha, é onda, gente, é ensurdecedor o barulho quando ela está para vir. Se vocês quiserem pesquisar, é bem legal para vocês verem, né, como funciona o fenômeno pororoca, tá? E por que é importante a preservação da bacia amazônica, gente? É a maior bacia hidrográfica do mundo e ainda a maior floresta tropical do mundo. Então, ela colabora com a estabilidade do clima e da temperatura em todo o mundo. Ela regula o sistema de chuvas que abastece diversas partes do nosso país. Vocês lembram em uma aula passada que a prof falou dos rios voadores? Vem daí, da Amazônia, gente, tá? Ela possui a maior biodiversidade do mundo, né? Por isso que é fundamental, gente, preservar ela para garantir a sustentabilidade natural. E tem diversas espécies, né? E que é usada, gente, espécies tanto animal, vegetal, né, tal, que é usada na produção de medicamentos, comésticos, controle biológico de pragas. Então, assim, é muito importante a preservação da bacia amazônica, tá? E é lar de grande parte dos povos indígenas brasileiros, tá? Isso né, gente, uau, né? Portanto, preservar ela, né, a Amazônia, é fundamental para a saúde do planeta Terra e de nós, seres humanos, para a sobrevivência da cultura indígena. Precisa, né, gente? Precisamos cuidar da Amazônia, tá? Eu sei que na atualidade, que nós estamos nesse momento, alguns conflitos de conversa, tal, mas é que realmente a Amazônia precisa ser preservada, cuidada, não pode ser desmatada, né, sem necessidade, né, porque tem povos que vivem e sobrevivem do que tem lá. Tá bom, gente? A gente finaliza essa aula, espero que vocês aí gostaram de conhecer um pouquinho da bacia amazônica. Nas próximas aulas vamos falar de outras bacias,
para você intensificar seu aprendizado, entra lá, realiza atividade, tá? É importante você fazer atividade, porque acaba assim, complementando o teu conhecimento. E pesquise, é legal saber um pouquinho mais desses assuntos que tem a ver com o nosso país. Tá bom, pessoal? Um beijo, até a próxima aula.